Agora sim, presença aqui para lá de especial, Mônica Doneto, organizadora, autora, psicanalista. Eu vou me abster aqui de falar mais, porque a gente vai falar durante a conversa, que eu falo muito. E aí, para deixar a Mônica mais tranquila aqui na nossa conversa, então a gente começa aqui falando um pouquinho sobre essa obra, que, aliás, né, lançamento recente, lançamento já pelo Brasil. Sim, a gente começou aqui pelo Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, né? Prioritariamente, os autores são praticamente todos do Rio, mas temos autores de São Paulo, autores de Los Angeles, e fomos para São Paulo e agora vamos percorrer o Nordeste, né? Legal. No mês de setembro. Legal. E aí a gente tem isso. E antes de falar, né, o livro está aqui aparecendo para vocês, mas é esse aqui, Pais Não Nascem Prontos, Adolescentes. Livro publicado pela INM Editora. Livro, aliás, muito bonito. A gente está falando agora há pouco ali Sim, da capa. muito né? linda a capa. E aí, vamos começar a nossa conversa. Eu não sei qual a pergunta inicial, porque eu gosto de fazer essa primeira pergunta, né? Se os pais não nascem prontos, como é que nasce o livro? Como é que nasceu o livro? Então, na verdade, esse título é uma provocação, né? Porque quem nasce pronto? E será que alguém que, né, vive uma vida inteira, se apronta, se define? A gente está o tempo inteiro nesse processo de construção, de elaboração, de mudança. Então, na verdade, né, o que a gente entende é que os pais, de uma certa forma, estão sempre em busca de conteúdos que possam ajudá-los nessa difícil tarefa que é acompanhar crianças e jovens. Então, o título é uma provocação, é um chamado aos pais para buscarem, né, não se aprontarem, né, não se definirem, mas se construírem, né, numa eterna constância, né? Certo. E aí, pela constância, né, o seu livro anterior, que seria sobre as crianças, né? Sim. Que aí eu brinquei se era natural, se o livro dos adolescentes ele já foi um curso natural, se ele nasceu do trabalho na clínica. Assim, me fala um pouquinho mais disso. Não necessariamente da clínica, mas realmente pelas demandas, né? Dos pais que acabam não reconhecendo, ou se não reconhecendo, né? Eu brinquei contigo da questão da pandemia, né? De muita gente não se encontrar no lar, de muita gente chegar, de repente, dentro de casa, e aí um não reconhece o outro, o pai não reconhece o filho está sempre, de repente, fora, está fazendo outras coisas com os amigos, e de repente está todo mundo dentro de casa. Aí eu falo assim, quem é esse camarada, né? Esse pai fala assim, nossa, não nasci pronto mesmo. Na verdade, nem sei como é ser pai. Isso aconteceu bastante, né? É uma brincadeira, mas que foi séria, na verdade, e como toda brincadeira, né? Eu sempre falo para os pais, brincadeira é coisa séria. A gente tem que levar sempre a sério a brincadeira que as crianças estão fazendo, porque elas estão sempre comunicando alguma coisa. Sim. Então, assim, quando a gente brinca com isso, na verdade, é uma forma de humor que a gente traz, como o Freud fala, né? Uma saída muito positiva, um mecanismo de defesa para alguma coisa que foi tão complexa e tão difícil ao longo desse período. Mas, na verdade, a ideia do livro, tanto o Pais Não Nascem Prontos, que falou sobre a questão da infância, como o Pais Não Nascem Prontos, né, adolescente, ele nasce por conta da minha experiência na clínica, né, como analista, não só de crianças e adolescentes, mas também acompanhando os adultos, esses pais e também as famílias, né, das minhas crianças e adolescentes, a gente vai entendendo como falta repertório. E como falta repertório não só para esses pais, mas para nós também, profissionais, que estamos ali na clínica com essas crianças. Então, eu fiquei pensando, nossa, como seria interessante a gente criar, né, um livro interdisciplinar. Um livro onde a gente pudesse ter várias abordagens. Então, nesse livro a gente vai encontrar, assim, nesse livro, como também no anterior, vários profissionais de várias áreas, né? Nós temos nutricionistas, temos professores de educação física, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, as pessoas, né, os profissionais da área do direito, promotores de justiça, que puderam, cada um na sua área, trazer o seu viés de estudo, porque isso foi importante, Miguel. Porque cai dentro de uma ideia que é assim, apesar de nós sermos a livraria Universo Psi, a gente fala mais de psicologia e psicanálise, a adolescência não se resume nem só na clínica, e muito menos ela também vai se fechar ela, né? Então quando você pega aí, é multidisciplinar, como você traz esses profissionais, você pega profissionais de áreas diversas, você também está colocando esse sinal, que às vezes um problema não necessariamente só vai se resolver ali, às vezes pode ser isso, tipo, o que ele está fazendo, onde ele está fazendo, ele está praticando algum esporte, ele está ficando muito tempo dentro de casa,
ele tem amizades, ele está se alimentando direito, ou então, né, de repente está passando por um processo de separação e como que lida com todas essas coisas, Sim. né? E aí tua obra, quando a gente brinca aqui, né, que tua obra não o livro não é, né, como eu falo, tua obra organizadora. Sim. Né? Temos aqui 30 autores. Sim. Né? Então, 30 autores. 30 autores podendo contribuir com esse pensamento que você está trazendo, né? Porque, por exemplo, a gente recebe, pegando a questão da alimentação que você trouxe, nós analistas, psicólogos, recebemos muitas vezes o adolescente que está passando por alguma questão, né, nesse campo alimentar, algum adoecimento psíquico, né, nesse campo. A gente vai entender, vai acompanhar, vai interpretar, vai marcar e vai ajudar essa criança, esse adolescente, essa família, né, a fazer uma passagem e vai tentar entender, né, por que esse jovem está adoecendo nesse campo, né, seja com excesso alimentar, né, que são os diversos transtornos alimentares, né? Bulimia, anorexia, mas precisa também, a gente precisa escutar, por exemplo, um nutricionista que vai precisar entrar nesse caminho, né, nesse percurso, para poder orientar, né, esse jovem, essa família, de como lidar com essa questão ali, né? Sim. No concreto, na realidade do fato, né? Então, por isso que é muito legal a gente olhar para tudo isso. Por exemplo, a questão dos limites, que a gente também trabalha enquanto psi. Mas como é que os promotores de justiça que trabalham, né, nas varas de infância e adolescência, como é que eles olham esses excesso de falta dos limites? Aonde isso acaba? Né? Até onde vai o direito desse jovem ou não? Então, tem uma questão real, né, que precisa ser olhada também. Então, é muito legal a gente ver toda essa trama, né? Essa trama, né, de diversas áreas podendo, de alguma forma, construir uma imagem do que é esse ser adolescente e o quanto a família está implicada nisso. Tem quase que uma piada, não chega a ser uma piada, a gente vai entrar pelo lado do xiste, né? De que realmente, às vezes, a gente entende que a própria provocação, ela realmente é válida. Recentemente a gente recebeu uma pessoa aqui na loja que ela contando do caso, procurando material para a filha dela que já estava entrando na adolescência, e foi recente descoberta que tinha transtorno de déficit de atenção. E aí nisso, ela muito transtornada, e assim, a gente também acaba pegando um pouco sobre isso, porque a gente acaba pegando os pais, antes às vezes de entrar para uma consulta, né, porque aqui também tem a clínica, né, acaba também tendo o acompanhamento clínico, e o antes e o depois. E aí ela tinha acabado de sair, ela estava muito transtornada, e ela comentando disso, né, que assim, olha, o médico acabou de falar que a minha filha tem déficit de atenção. Claro que ela tem déficit de atenção, eu cuido da minha mãe, que já é idosa, que ela não consegue mais sair, ela não consegue mais andar, tem que ficar fazendo um monte de coisas, como é que eu vou dar atenção para minha filha? E aí, na mesma hora, é isso, olha, assim. Que interessante, na né? Na mesma hora, foi exatamente isso. Eu falei para ela, desculpa, eu tô rindo porque a atenção não é essa atenção. Não é essa falta de atenção. Não é essa falta de atenção. Não é uma questão externa, que também pode ser. Sim. Foi interessante esse ponto aí que ela trouxe, né? Porque, de fato, a gente também pode entender que uma criança que apresenta um déficit de atenção, ela pode estar sinalizando que algo no entorno tá difícil para ela. E aí, né, ela prefere não estar ali, né, atenta às demandas para poder, de alguma forma, suportar aquilo que está no entorno. Então, tem aí, né? Tem. Então a gente capta essas coisas. Tem aí, né? Ela traz algo interessante, mesmo, né, ignorando um pouco o conceito do que seria o TDA, né, o TDAH, né? E aí a gente acaba entrando um pouco nessa ideia de que não estão prontos, e mesmo os que estão prontos, às vezes vão vir demandas diferentes, que é como a gente brincou, e como também tem uma parte ali que pode ser mais para frente, nos teus cursos que a gente estava comentando antes, que é esse da transmissão geracional, que às vezes o pai, ele traz coisas, tradições, aquelas ideias familiares de que vocês foram criados assim, então também vai ser dessa forma, e que a gente está falando de 2023, e então é difícil de você entender o adolescente hoje em dia com fórmulas que aconteceram, sei lá, às vezes 20, 30 anos atrás. Sim. Então essa também é um desafio, e quando a gente brinca que não nasceu pronto, não é só para dizer que não, você não está apto, é que talvez também seja um curso de reciclagem, né? É um curso talvez atencional, né? Dar atenção, né, às questões que muitas vezes atravessam a experiência daquela família, e que aquela família muitas vezes é pega de surpresa, porque
ué, né, o que está acontecendo? Sobretudo quando se trata da adolescência, porque é uma passagem muito rápida. Né, a gente tem uma criança em casa e aí, de repente, do nada, aquela criança, ela começa a crescer, né, e aí ela começa os hormônios começam a mexer com a questão desse corpo físico e também, né, com relação às questões dos afetos, das emoções, começam a vir, né, muitas demandas. Sim. E a gente muitas vezes não está, né, preparado mesmo para lidar com elas. E a gente às vezes se assusta e muitas vezes não precisa se assustar, porque se a gente tem, né, uma prévia, e tem vários autores aqui que vão falar bastante disso, né, os profissionais psis, né, falaram muito, tocaram muito nessa formação, nessa constituição, do modo como esse adolescente se constrói, como é que ele muitas vezes para se construir precisa destituir os pais, aí os pais às vezes não estão preparados para isso, e é muito interessante, né, porque a gente também foi adolescente enquanto Sim. pai e mãe, e a gente tem um apagamento, recalca, né, e vai sofrer tudo de novo no lugar de mãe. Então o livro fala muito sobre essas questões, né? E aí você plantou essa semente, eu tô olhando agora ali pra tela e falo assim, agora você plantou essa semente que eu não vou falar, mas fica justamente o mote certinho para o que vem em breve, que vem aí pra frente, quando você fala disso, né, quando a gente fala do recalcar, que estava comentando contigo agora aqui da história do meu pai, né, e assim, quando ele vira cuidador da minha avó, e ele começa a ver aquela ideia que parecia assim, na concepção dele, né, como homem adulto e vê, entre aspas, agora o pai da mãe, ele parecia que é isso, ele via como se fosse a minha avó como uma adolescente. Sim. Porque você quer sair, por que você quer não sei o quê. Então acaba criando a roda gira de uma maneira que a gente vê, a gente na posição de pai, vai ver o adolescente fazendo ações, descobrindo o mundo, como a gente também descobriu, mas só que parece que de uma forma geral é meio que deleta da mente, né? Sim, porque é muito doloroso, né? A adolescência ela não tem nada de muito belo e muito bonito, não. É muita dor, é uma dor grande para esse adolescente que vai estar entrando nesse mundo, né, da sexualidade, e a cultura o impede disso, né? Porque, sobretudo na nossa cultura, né, ocidental, a gente vai dizer não, você não pode, então aquilo ali fica tudo assim, né? Tudo reprimido. E aí os pais lidando também com uma certa falência da sua sexualidade, quer dizer, já muda, né? Quer dizer, enquanto um está, né, no auge, né, ali vibrando, os pais começam a olhar e falam assim, a minha pele já não está tão assim, né? A minha libido já não está... E aí entra nesse conflito, e como lidar com isso? Então, por isso, muitas vezes, o apagamento, né, o recalque dessa experiência, que muitas vezes vai causar o quê? O conflito. O conflito, porque aquilo que não é falado, né, que não é falado porque não é entendido, acaba, de alguma forma, aparecendo. E muitas vezes acontece que aparece através dos conflitos entre pais e filhos. Eu adoro a frase que eu adoro, né? Que não sublima recalca, né? E aí a gente... Pois é, e aí a gente fica como, né? Pra onde vai tudo isso, né? Pra onde vai toda essa dor? Eu vou te fazer uma pergunta, assim, o nosso bate-papo está maravilhoso. Até porque também eu sei que você tem tempo, tem outras coisas para fazer. Tem que voltar pro consultório. Tem consultório, tem outras pessoas que estão precisando também dessa demanda, então eu vou sempre deixar aqui, antes de eu te fazer essa pergunta, vou deixar aqui na conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida também, ou quer fazer alguma pergunta depois para a Mônica, vai ser com o maior prazer também de encaminhar para ela, de repente, até da gente levar para alguns stories alguma coisa para ela responder. Então, claro, assim, fiquem à vontade para qualquer coisa ali, assim, essa conversa não se fecha aqui. Na verdade, ela segue para o livro, ela segue também para os comentários, o que tiver interesse aqui também. A gente com certeza, tá pode me mandar aberto. um direct, eu tenho prazer, é um prazer imenso poder estar respondendo e de alguma forma, eu acho legal quando a gente pode usar, né, o nosso saber, aquilo que a gente vem construindo, né, esse arcabouço que a gente vai, né, enfim, introjetando, poder compartilhar, né? Então esse é o meu, acho que a minha principal missão enquanto profissional dessa área, né? É poder estar dividindo e compartilhando, sobretudo com pais, com famílias, que é o meu objeto de estudo, né? Então, fiquem à vontade. E aí